Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo e no Fale de Filme de hoje iremos falar sobre o filme Jogos Mortais 10. O filme começa com o John deitado dentro de uma tomografia computadorizada. Após a tomografia, ele pergunta ao técnico sobre o resultado, porém a técnica responde que só opera a máquina e afirma que o médico é o único capaz de avaliar realmente a sua condição. No dia seguinte, ele consulta seu médico sobre os resultados da sua tomografia. O médico aconselha se aposentar do trabalho e descansar porque seus dias estão contados. Depois de ouvir infeliz o seu destino, quanto seria, John sai e bebe água. Ali no bebedouro, perto de outro quarto de outro paciente, enquanto bebe, ele vê um homem roubando outro paciente. A história avança e o homem que rouba do paciente acamado é sequestrado e colocado em uma cadeira cheia de armadilhas e quebra-cabeça. Quando ele acorda e grita por socorro sem saber o que está acontecendo, John se comunica com ele sobre o crime a qual ele cometeu e diz que ele precisa girar o botão de controle até o nível 5. Caso contrário, um forte vácuo arrancará o seu globo ocular. A contagem regressiva de 60 segundos começa. O homem então grita por ajuda, mas sem escolha ele opera o botão do controle e quando ele gira o botão para o nível 1, a máquina então logo quebra seu dedo, sentindo realmente uma forte dor. Ele continua girando os botões de controle um por um. Infelizmente, seu tempo acaba e os seus globos oculares são arrancados pelo vácuo. Porém, tudo o que aconteceu existiu apenas dentro do seu pensamento e não na realidade. E então ele acaba de parar de roubar ali o objeto, escapando por pouco da morte horrível que quase enfrentou de John. Em seguida, ele vai para casa tomar um café para poder escrever o seu último testamento e enquanto escreve, ele encontra Henry Kessler, um dos pacientes de seu grupo de apoio. Os dois se cumprimentam com um abraço e Henry compartilha sua experiência de superação do câncer de pâncreas. E em desespero para melhorar, John pergunta a Henry sobre a sua recuperação. E então Henry mostra a sua cicatriz e informa que John foi submetido a uma cirurgia por um especialista. Henry então escreve o site para o especialista em um lenço de papel para John poder procurar. E Henry se despede expressando seu apoio a John. Quando John chega em casa, ele imediatamente procura o especialista chamado Dr. Tim Peterson. Ele então assiste às entrevistas e realizações do Dr. e se depara com um vídeo da filha de Dr. Peterson, Cecilia Peterson, que promete continuar seu trabalho com seu pai. John manda um e-mail para ela e logo depois ele recebe uma ligação dela. Depois de um tempo de espera, eles discutem o programa e agendam a cirurgia para a próxima semana no México. Na semana seguinte, John chega ao aeroporto e lá ele pega um táxi com um motorista chamado Diego, que leva ele para o escritório direto da doutora Cecília. Enquanto dirigia, uma van de repente bloqueia sua estrada e dois homens mascarados apontam armas para eles e os homens verificam a identidade de John e pegam ele realmente depois que é confirmado que ele seria John Kramer. Eles o levam até a porta de uma mansão, onde Gabriela o cumprimenta e o leva para o seu quarto. E eventualmente, John conhece a doutora Cecília e eles caminham em direção ao local onde será submetido à cirurgia. Chegando lá, a doutora Cecília apresenta John à sua equipe. Doutora Cecília e John falam sobre suas experiências e John conta sobre sua carreira como engenheiro e arquiteto. E no dia seguinte da cirurgia, John pergunta quem fará a operação para a doutora Cecília, que será o Dr. Ramon Cortez, um dos melhores que fará a cirurgia. E durante a cirurgia ele estará acordado, então eles podem o monitorar melhor. John vê o monitor exibindo o seu cérebro. Ele eventualmente perde a consciência e acorda na cama com bandagens na cabeça. A doutora Cecília então o visita. Ela acaba informando que a cirurgia foi um tremendo sucesso. Quando a doutora Cecília mostra seus resultados, indicando que todos os exames médicos estão normais. E cheio de esperança, John continua vivendo normalmente e ele descarta todos os esquemas de mortes e armadilhas que ele desenhava
e a substitui por desenhos arquitetônicos. John, cheio de gratidão, decide visitar a Gabriela para dar um pouco da sua tequila, que é a sua bebida favorita. E quando ele chega a casa, parece diferente do habitual. A porta da frente estava aberta, não havia ninguém por perto. Então John desce e descobre uma sala de cirurgia vazia, cheio de adereços cirúrgicos e um livro sobre neurocirurgia. E ele percebe que tudo foi apenas um show. Furioso com tudo o que aconteceu, John joga a garrafa de tequila no chão com muita raiva. Diego, o homem que acompanhava John naquele dia, estava trabalhando em seu turno habitual como guia turístico. Quando sua cliente saiu, outra pessoa entrou e ele mesmo nem o percebeu. Seu passageiro então cobriu seu nariz e a boca com um pano cheio de droga para Diego poder dormir. Quando Diego acordou, ele encontrou suas mãos amarradas e presas a um bisturi, seu corpo amarrado com cordas. O homem então entra em pânico e tenta escapar de qualquer forma. Ele tentando cortar a corda, acabou se cortando, porém ele conseguiu se soltar. Logo em sequência, cai em cima dele um reprodutor de áudio, dizendo para o remover os explosivos em seus braços, cortando sua própria carne e músculos. Após o discurso, o cronômetro começou a contar e Diego entra em pânico novamente. Eventualmente, ele aceitou a tortura e removeu manualmente as bombas de seus braços com sucesso até. Mas a pele e os músculos de seus braços foram quebrados, então John entra na sala após a explosão e entregou a Diego um kit de primeiros socorros. Enquanto isso, em um bar, Valentina, uma das golpistas, fisgou um cara e ele exigiu que o cara o levasse para um quarto de motel. Mas ele insistiu em fazer sexo dentro do carro. Ela se recusou e tentou sair, mas o cara o empurrou com toda a força para dentro do carro para poder agredi-la. Quando estava prestes a atacar, a janela de trás do carro de repente quebra, acabando matando ele. Valentina então olha com terror do que aconteceu naquele momento, que alguém então o agarrou por trás e o sequestrou ao mesmo tempo. Mateu, um veterinário que seria também um dos golpistas, estava prestes a fechar sua clínica quando de repente uma criatura com uma cabeça de porco o acertou com um taser e o capturou também. Já Gabriela foi um clube, já que ela trabalhava com a parte de prostituição. Ela entrou então em um cubículo e engoliu suas pílulas anticoncepcionais. Enquanto ela fazia isso, ela viu um par de sapatos à sua frente e, com medo, ela pegou seu spray de pimenta, saiu de lá e não encontrou ninguém. De repente, a cabeça do porco empurra a porta na cara dela, derrubando ela e depois borrifou spray de pimenta em seus olhos. E por último, a doutora Cecília, o mentor do golpe, foi capturado pelo próprio John, injetando nela um sonífero para poder dormir em seu pescoço. E com a outra cabeça de porco, a pessoa então se revela como Amanda. Então, os quatro acordam todos contidos em suas armadilhas. John entra nas salas e todos imploram por sua misericórdia, exceto a doutora Cecília, que ainda tentou mentir para John. John então começa com a Valentina, informando sobre a armadilha, que era uma lâmina parecida com um barbante que poderia cortar até ossos. Ela disse a eles que não havia trazido para retribuição, mas para o despertar. Ele instrui Valentina a cortar uma parte do seu corpo para poder sobreviver ao teste. A doutora Cecília, então, tenta encorajar Valentina. E ela, então, vendo o cronômetro, não teve outra escolha. Ela começa a serrar suas coxas com um barbante afiado, serrando várias e várias vezes. Então ela gritava de dor. E depois de muito sofrimento, ela conseguiu cortar suas coxas. Ela então começou a tirar sangue injetado com uma seringa grande e ela quase completou o teste, mas ainda assim falhou porque o tempo acabou. Antes que ela terminasse a tarefa, e a serra começou a cortar o seu pescoço. Amanda e John discutem quem fará o próximo teste. Nesse momento, a doutora Cecília apresenta um plano. Ela abre então o abdômen de Valentina e pega seus intestinos, usa como corda para recuperar o telefone e acaba conseguindo. Ela então
liga imediatamente para alguém, mas Amanda pega e puxa a corrente em volta do seu pescoço, e antes mesmo dela contar a localização para eles. Momentos depois, a ligação que Cecília fez acabou chegando até Parker, uma das vítimas que ela enganou. Parker encontra uma abertura e acaba entrando no lugar com cuidado. E quando ele acaba olhando para o lado, ele vê uma cabeça de porco em sua frente. Assustado com a aparência do porco, acaba atirando na sua cabeça várias e várias vezes para descobrir quem era. Quando ele tirou a cabeça, ele acabou vendo que era a Valentina. E nisso, a Amanda chega por trás dele, o acertando. Quando Parker recupera a consciência, ele vê a Amanda e xinga com muita raiva. John também entra na sala e Parker o reconhece, confuso sobre o que está acontecendo. Ele explica a John que ele entrou no lugar porque a doutora Cecília também o enganou e ele tentava recuperar o seu dinheiro. E John o entende, mas ele precisa deixá-lo fazer uma escolha significativa antes de libertá-lo. John ordena que Amanda prepare os elementos para o próximo teste. Ele vai até os três e dá um taser em Mateo para dormir. Depois de um tempo, Amanda termina de preparar os elementos e coloca Mateo em uma armadilha. Depois, entra o boneco em sua bicicleta na sala, trazendo instrumentos cirúrgicos e no topo da sua cabeça coloca uma câmera. Em seu lado direito, um monitor mostrando a vista do topo da sua cabeça. A parte superior da sua cabeça parece ter pontos no início e o Mateo se recusa a tocar o reprodutor de áudio, mas a cabeça leva um choque e ele não tem escolha a não ser iniciar o reprodutor de áudio que John deu a ele. Então, a tarefa dele era obter um pedaço do seu cérebro para pegar a chave e depois que o áudio para, começa o cronômetro e Mateo entra em pânico e pega a furadeira primeiro, desesperado para sair de sua situação. Ele perfura seu crânio em um movimento circular, gritando de dor, e enquanto perfura seu crânio aberto, ele consegue retirar uma parte do crânio e expor seu cérebro. Ele começa a pegar a pinça e pega um pedaço do seu cérebro, mas é muito doloroso fazer isso. Então ele acaba conseguindo tirar o seu pedaço com sucesso e o coloca no recipiente, mas ele precisa ser dissolvido completamente antes dele pegar a chave. Infelizmente, é tarde demais para ele e a armadilha em sua cabeça parece funcionar como uma torradeira, aquecendo e apertando seu rosto. John conta a Amanda sobre o seu último testamento e pede a Amanda que seja corajosa e carregue continuando com o que ele começou. E ele também diz que seus dias estão contados, então eles acabam se abraçando e chorando. Voltando para a sala de teste, Gabriela é a próxima. Ela se recusa a tocar o reprodutor de áudio a princípio, mas John fala ao microfone e diz a ela as regras e ela tem que quebrar todos os seus ossos para poder escapar das correntes, ou então ela sofrerá queimaduras e outros efeitos de muita radiação. Ela então, pendurada no topo e pelas correntes, não se vê outra coisa a não ser iniciar. Desesperada em sua condição, ela começa a quebrar os ossos dos pés primeiro. Depois de bater várias e várias vezes, Gabriela consegue quebrar os pés e conseguir libertá-los. Então ela se afasta do radiador, mas ele o segue novamente. Ela então continua quebrando as mãos várias vezes até quebrar o pulso. E ao cair no chão, e quando John e Amanda estão prestes a sair para prestar os primeiros socorros para a Gabriela, Parker escapa da sua restrição, pega uma arma e aponta para John e Amanda, os ameaçando, pedindo para eles darem as chaves. Amanda então entrega as chaves para ele e segue as suas ordens. E então é revelado que Parker não é vítima nem paciente de Cecília, mas o namorado dela. Ele então ordena que Amanda liberte Cecília. Ela então obedece. Depois de soltar Cecília, ela dá um tapa na cara de Amanda e os dois concordam em dar a John e a sua assistente o gosto do seu próprio remédio, colocando os dois nas armadilhas que eles mesmos fizeram. Eles pedem para levá-la, Gabriela, para o hospital para ter os seus primeiros socorros
fazendo com que ela sobreviva. Cecília se recusa e acaba com Gabriela chutando sua nuca. Quando eles estavam prestes a começar a pegar a armadilha, eles então ouvem uma bola batendo na parede. Cecília então vê um menino brincando, chutando a bola na parede. Cecília então teve uma ideia e levou o menino para dentro. O menino vê os cadáveres e se assusta. Cecília então manda Parker acorrentar o menino junto com John na armadilha. E John implora para que não faça isso, que o menino não tem nada a ver, incluí-lo ele em sua punição. Mas Cecília o ignora e ainda continua puxando a alavanca antes de começarem. John diz ao menino do médico para puxar a corrente, e quando ele puxa, eles são deitados com muita força, e uma torneira desce na frente de seus rostos, e dali sai muito sangue em seus rostos, entrando em suas bocas. Os dois então se afogando por causa do fluxo contínuo de sangue em seus rostos, John começa a puxar a alavanca, que é uma forma de deixar a outra pessoa descansar do afogamento. O menino vê John se afogando e está prestes a morrer, e ele então também acaba puxando, fazendo com que John descanse. Eles então se revezam até que John não deixa mais o garoto puxar, tentando se sacrificar. Cecília sorri para eles e vai com Parker para a sala de controle para recuperar o dinheiro. Mal eles sabem que o dinheiro era uma armadilha e a entrada estava trancada pelo outro lado, e então é revelado que tudo estava preparado, até que finalmente as torneiras pararam e John e o garoto conseguem escapar das correntes, enquanto os outros dois tentam escapar de lá de dentro. Parker tenta atirar na porta. Infelizmente, a arma não tem mais balas. Os dois percebem logo no início, John sabe quem são eles e finge estar derrotado. E um relógio de 10 minutos sinaliza o início da fumaça entrando na sala. A fumaça é uma substância química que, quando inalada, mata uma pessoa. Porém, há um problema, pois existe somente um buraco onde eles podem encaixar suas cabeças e sobreviver ao sufocamento. Os dois mostram suas verdadeiras faces e lutam entre si, mas Cecília acaba vencendo Parker, pois ele acabou inalando muita fumaça, deixando-o fraco. Cecília consegue matar Parker usando um objeto pontiagudo, ganhando o seu lugar, mas fica para sempre trancado na sala contendo gases perigosos. Impressionado com a bravura da criança, John decide dar o dinheiro para ele. Depois, logo na sequência, os três acabam saindo de lá, John, Amanda e o garoto. E assim acaba o filme. E vocês, o que teriam feito no lugar das pessoas? Conseguiriam realmente fazer cada tarefa que foi pedido? Eu acho que eu não conseguiria não. Bom, e se gostou do vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Valeu, fui!